Para encerrar o meu pronunciamento de hoje, senador Cidinho Santos, eu queria fazer uma referência a um tema de alcance social gravíssimo. É o caso Aeros Varig. Tenho usado, junto com o senador Paim, senador Álvaro Dias e tantos outros, a tribuna, feito audiências com as autoridades, advogado-geral da União, ministro Luiz Adams, com a ministra Carmen Lúcia, para tratar desse assunto. O caso Aeros se arrasta há 6 anos e precisa de uma solução urgente do governo federal, mais precisamente agora, do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, cerca de 300 aposentados da aviação civil que trabalharam durante anos na Varig protestaram no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Reivindicaram o pagamento imediato de pensões e aposentadorias do Instituto Aeros de Seguridade Social. O governo federal cancelou o pagamento do benefício, prejudicando milhares de famílias que hoje vivem em situação precária financeiramente, senador. 700 aposentados da Aeros já faleceram esperando por uma solução. Recuperação dos seus direitos legítimos, porque pagaram a contribuição previdenciária para uma aposentadoria complementar. E a Secretaria de Previdência Complementar não fiscalizou este fundo de pensão. Há mais de 2 semanas, a Justiça determinou o pagamento integral das pensões e aposentadorias do Aeros, mas este pagamento não ocorreu até agora. Os advogados dos trabalhadores já protocolaram petição pedindo que a União comprove o cumprimento da antecipação de tutela ou terá de pagar multa diária de R$60 mil, já definida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. No início dos anos 80, as empresas ligadas ao setor aéreo uniram-se na formação de um fundo de previdência complementar destinado à previdência dos seus funcionários aeroviários e aeronautas. Com o aval do governo, foi criado o Instituto Aeros, composto pelo patrocínio das empresas, pela contribuição dos seus assistidos e de uma taxa de 3% do valor da receita das passagens aéreas. Com o passar do tempo, com a falência de empresas aéreas, com as dificuldades financeiras da Varig, que era a maior empresa participante do Aeros, com o desligamento da TAM e o fim da contribuição advinda da receita das passagens aéreas, o fundo perdeu sua liquidez. Em 12 de abril de 2006, a Secretaria de Previdência Complementar fez a intervenção no Instituto Aeros. Desde então, os beneficiários do fundo passaram a receber valores irrisórios, que estão aquém das contribuições feitas no passado e que não permitem a manutenção do seu padrão de vida. Sofrem com isso mais de 8 mil contribuintes, suas famílias e seus dependentes. No final da tarde de hoje, nesta quarta-feira, receberei no meu gabinete José Paulo Rezende, comissário de bordo aposentado da Varig, que vem mais uma vez a Brasília pedir apoio para uma solução do caso Aeros. Ele e outros aposentados participam da manifestação em todo o Brasil, que acontece também hoje aqui em Brasília, por ocasião também dessa questão que se discute o fator previdenciário. Por isso, senador Cidinho Santos, queria apenas registrar o primeiro parágrafo de uma correspondência que o José Paulo Rezende encaminhou à ministra Carmen Lúcia, hoje, 15 de agosto de 2012. Estou entregando a Vossa Excelência, assim como para os demais excelentíssimos ministros do STF, através de protocolo, escreveu o José Paulo Rezende, esta carta, onde, mais uma vez, peço a Vossa Excelência que coloque o processo da defasagem tarifária devida para a Companhia Varig em julgamento. No dia 12 de agosto de 2012, o processo... no dia 12 de agosto de 2012, domingo passado, fez 6 anos e 4 meses que os trabalhadores da Varig passam por dificuldades financeiras. Não é possível esperar por mais este tão importante julgamento. É preciso mesmo que vá ao plenário do Supremo e que não só Vossa Excelência, Carmen Lúcia, como os demais ministros do STF, julguem o processo e que o mesmo seja vitorioso para a Varig, assim como para os seus trabalhadores. Não há mais tempo para esperar por esta decisão que Vossa Excelência, ela é a relatora, e demais ministros irão tomar.
no dia 13 de julho de 2012, o excelentíssimo juiz Jamil Rosa de Jesus Oliveira, da 14ª Vara Federal, deu ganho de causa para a ação impetrada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, Antecipação de Tutela, SL 127. Ação esta cujo patrono é o Dr. Castanha Maia, já falecido, e hoje representado por sua filha Carolina Maia e demais advogados do escritório Castanha Maia Advogados. Os aposentados e pensionistas do Aeros Varig, com essa importante decisão dada pelo excelentíssimo juiz Jamil Rosa de Jesus Oliveira, voltarão a ter suas vidas e dignidade de volta depois desses 6 longos anos e 4 meses de espera e muito sofrimento. Porém, excelentíssima ministra Carmen Lúcia e demais ministros do Supremo, o processo de defasagem tarifária devida para a companhia Varig pode resolver, por um todo, a grave questão de todos os trabalhadores da Varig e de suas respectivas famílias. Os demitidos da Varig não estão incluídos nessa decisão de antecipação de tutela, infelizmente, lamenta o José Paulo de Rezende, que faz um apelo dizendo que é necessário que o mesmo seja julgado neste ano. Não se protele mais esse importante julgamento. A vida de milhares de homens e mulheres variguianos e de suas respectivas famílias dependem desse julgamento. Todos nós precisamos ter nossas vidas de volta e nossa dignidade de volta. Nós merecemos, senhora ministra Carmen Lúcia, de ter nossas vidas e nossa dignidade de volta, enfatizou José Paulo de Rezende. Nós merecemos ter nossas vidas de volta, sublinha ele. Chega de tanto sofrimento e dor. Pagamos para ter uma aposentadoria privada que nos garantisse uma velhice digna e tranquila. Infelizmente, isso não aconteceu. Hoje passamos as maiores dificuldades financeiras e os que eram responsáveis por fiscalizar o fundo de pensão Aeros Varig se omitiram e chegou ao ponto que chegou. Que a justiça seja feita para que todos os trabalhadores da Varig e para a própria Varig. É esse pedido, esse clamor de justiça que eu repito agora nessa tribuna, em nome de todos os trabalhadores do Aeros Varig, na pessoa do José Paulo de Rezende, que me encaminhou essa correspondência, que é também este apelo dirigido à ministra relatora do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Então, a Vossa Excelência, eu solicito, portanto, renovando o pedido para a transcrição nos anais do artigo na íntegra da jornalista Rosane Oliveira a respeito da questão vergonha de ser gaúcho em torno da questão da educação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora Ana Amélia. Com referência à transcrição solicitada, a presidência defere conforme o regimento. Em relação ao seu discurso colocando a situação do IDEB, se no Rio Grande do Sul está dessa forma, vocês estão, digamos assim, tristes com o índice do IDEB, imagine nos outros estados da federação, principalmente o nosso estado do Mato Grosso. Em relação a Carlos Barbosa, conheço a cidade, né, maravilhosa na Serra Gaúcha, e está de parabéns a senhora, parabéns aos gaúchos, Carlos Barbosa, porque tiveram a audácia de fazer nesse time nacional e que até um dos melhores atacantes de futsal do Brasil, o Falcão, hoje joga lá defendendo a equipe de Carlos Barbosa, e eu acho que é uma honra para o Rio Grande do Sul e uma honra para a cidade, que é uma cidade pequena na Serra Gaúcha, mas se destaca hoje a nível de mundo em relação ao futsal. E lamentava a situação dos funcionários da Varig, né, que durante tanto tempo contribuíram e esperavam que na hora que fosse apresentar tivesse simplesmente o direito que eles tanto tempo contribuíram e infelizmente se fosse um banco, né, quando acontece aí, o governo já vem com o programa, acerta tudo. E dos funcionários que hoje estão nessa situação lamentável, sem uma pensão, sem aposentadoria, e tem que se recorrer à justiça e esperar tanto tempo a boa vontade. Parabéns pelo seu pronunciamento. Está sobre a mesa, conforme indicação das lideranças, a presidência designa os seguintes senadores e senadoras para compor a comissão temporária destinada a estudar o projeto de lei do Senado que modernizam o Código de Defesa do Consumidor. Bloco parlamentar da maioria. Titulares: senador Renan Calheiros, senador Ricardo Ferraço e senador Calcido Baldani. Suplentes: senador Romero Jucá, senador Tomás Correia e senador Sérgio Souza. Bloco de apoio ao governo. Titulares: senador Antônio Carlos Valadares, senadora Marta Suplicy e senador Rodrigo Hollenberg. Suplentes: senador Cristóvão Buarque, senador Paulo Paim e senador Delcídio Amaral.
Bloco parlamentar minoria. Titulares: senador Paulo Bauer, senador Wilder Moraes. Suplentes: senador Ciro Miranda e senador Clóvis Fecuri. Bloco parlamentar União e Força serão representados pelos senadores Eduardo Amorim, como titular, Fernando Collor e também suplentes o senador Ginhagelo e Mozarido Cavalcante. A presidência comunica ao plenário que, nos termos do inciso 2 do artigo 374 do Regimento Interno, serão anexadas aos projetos de lei do Senado, número 281, 282 e 283, de 2012, todas as proposições em curso ou há sobre estado de tramitação dessa Casa, que envolvam matérias relacionadas com os projetos. Com a palavra, senador Magno Malta. Não está presente. Passa então o senador Ricardo Ferraço com a palavra. Também não se encontra presente. Senador Tomás Correia, fazer uso da palavra. Senador Tomás Correia está chegando, vamos aguardá-lo. O senador Tomás Correia está perguntando, consultando o senador Eduardo Suplicy, que vai fazer uso da palavra. Depois você vai usar a palavra, senador Tomás? Ok. Com a palavra, então, o senador Eduardo Suplicy. Senhor presidente, senador Cidinho Santos, senhores senadores, senhoras senadoras, gostaria, em primeiro lugar, registrar o requerimento que apresento à mesa, nos termos dos artigos 13 e 40 do Regimento Interno, para solicitar a necessária autorização para desempenhar missão no exterior como representante do Senado Federal nos dias 23 e 24 de agosto próximo, pois participarei a convite da Universidade Nacional de La Plata do 2º encontro sobre o futuro da integração latino-americana, que tem por objetivos criar um espaço de encontros e reflexões acerca dos principais desafios que terão os países latino-americanos e a região, a criação de uma rede plural e horizontal de intercâmbio de experiências, além de elaborar propostas e linhas de ação políticas para fomentar a integração regional, a igualdade de oportunidades, o desenvolvimento sustentável e a inclusão social, que ocorrerá em Buenos Aires, na Argentina. Anexos estão o convite e a agenda do encontro. Assim, em cumprimento ao disposto no artigo 39, inciso 1º, do regimento, comunico a Vossa Excelência que me ausentarei do país nos dias 23 e 24 próximos, para o desempenho desta missão, mas cabe ressaltar que não haverá ônus para o Senado Federal. E aqui está a carta da Cátedra Livre José Gervásio Artigos para a Integração, assinada pelo arquiteto Fernando Tauber, presidente da Universidade Nacional de La Plata. E eu irei falar, senhor presidente, sobre como é que a perspectiva de uma renda básica de cidadania no Brasil e em todos os países da América Latina e do Caribe certamente contribuirá para que venhamos ter uma integração latino-americana mais adequada, porque o dia em que houver a maior homogeneização dos direitos sociais, como o caracterizado pelo direito universal a uma renda básica, nós estaremos evitando a necessidade de muros, de barreiras que separam, por exemplo, hoje os Estados Unidos do México e do restante da América Latina, e outras barreiras que
acontecem. Senhor presidente, eu gostaria também de enaltecer hoje a presidenta Dilma Rousseff pelo anúncio do programa de concessões de rodovias e ferrovias, que foi anunciado sobretudo pelo ministro Paulo Passos, dos Transportes. De acordo com o ministro Paulo Passos, haverá no programa de investimentos em logística a aplicação de 133 bilhões de reais na reforma e construção de rodovias federais e ferrovias. 42,5 bilhões devem ser aplicados na duplicação de cerca de 7,5 quilômetros de rodovias, incluindo os principais eixos rodoviários do país. O governo vai conceder 9 trechos de rodovias e o vencedor será o consórcio que oferecerá menor tarifa de pedágio. Outros 91 bilhões de reais serão aplicados na reforma e construção de 10 mil quilômetros de ferrovias ao longo dos próximos 25 anos, sendo 56 bilhões de reais até 2017. No seu pronunciamento, a presidenta Dilma Rousseff, ela destacou alguns pontos que eu gostaria aqui de mencionar. Ela prestou uma homenagem especial ao engenheiro e grande colaborador na área de logística e planejamento de transportes no Brasil, o doutor Eliezer Batista, defensor, segundo a presidenta, incansável da tese de que o encurtamento de nossas distâncias econômicas é decisivo para o desenvolvimento de nosso país e da América Latina. Com a empresa de planejamento e logística que está sendo criado pelo governo, nós queremos pensar esse encurtamento das distâncias econômicas. Ressaltou a presidenta Dilma que um país continental como o Brasil precisa, sim, planejar os modais de transporte em conjunto, olhando os interesses do setor privado, sim, olhando os interesses de toda a população, buscando a integração dos modais e das cadeias produtivas, escolhendo as melhores opções para atender cada região conforme a sua vocação produtiva e respeitada a sua configuração ambiental. Observou a presidenta Dilma que investimento é uma palavra-chave, investimento para melhorar e expandir a infraestrutura logística, para garantir a continuidade e a aceleração do crescimento e investimento para reduzir custos. Os 133 bilhões de investimentos que estamos anunciando hoje são decisivos para desatar vários nós. Acreditamos que com os 42 bilhões que vamos aplicar, duplicando 7,5 mil quilômetros de rodovias e também os nossos investimentos dos 91 bilhões de reais em ferrovias, construindo 10 mil quilômetros, com isso vamos recuperar a nossa capacidade de articulação, principalmente porque estamos resgatando um modal que, por vários motivos, esteve estagnado e paralisado, que é o modal ferroviário. Ressaltou a presidenta que hoje estamos criando o operador ferroviário independente. O que nós queremos é uma logística competitiva, uma logística onde não tenha donos, haja uma neutralidade de quem vende capacidade em relação a quem transporta carga. Ressaltou que pretendemos fazê-lo junto com o setor privado. É o governo contratando a construção, a manutenção e a operação. É a Valec comprando capacidade e, portanto, reduzindo o risco do negócio, que é o conjunto dos interessados, operadores de carga própria, operadores independentes e concessionários, utilizando toda a malha ferroviária existente, estabelecendo em definitivo o direito de passagem. Vamos continuar cumprindo nosso papel de indutor do desenvolvimento,
Vamos reforçar a capacidade do Estado de planejar e organizar a logística e compartilharemos com o setor privado a execução dos investimentos e a prestação dos serviços. Ressaltou Dilma Rousseff que essas parcerias nos permitirão oferecer bens e serviços públicos mais adequados e eficientes à população. Aqui não estamos desfazendo do patrimônio público para acumular caixa ou reduzir dívida. Estamos fazendo parceria para ampliar a infraestrutura do país, para beneficiar sua população e o seu setor privado, para saldar uma dívida de décadas de atraso em investimentos em logística e, sobretudo, para assegurar o menor custo logístico possível sem monopólios. Concluiu a presidenta que nós temos que ter uma logística eficiente para sermos uma economia muito mais competitiva, que seja capaz de, diante das dificuldades internacionais, continuar gerando emprego e garantindo renda para a sua população. Sobretudo, temos que crescer para poder distribuir. Nós precisamos de ser um país com taxas de crescimento compatíveis com a necessidade de distribuição da renda. A presidenta fez uma analogia entre um país que lutamos para construir e o desempenho da nossa seleção feminina de vôlei nos Jogos Olímpicos. Eu já disse a vocês que, como eu joguei vôlei, ressaltou a presidenta Dilma, eu acompanho com muita paixão. As meninas do vôlei foram um exemplo, são exemplos do que melhor nós brasileiros temos e, sobretudo, nossos atletas, que é ser dedicado ao que faz, ser capaz de, ao mesmo tempo, jogar com paixão, mas com a cabeça, buscando excelência, se renovando, sendo capaz de enfrentar a adversidade, capaz sem saber, porque quando você joga, você não sabe o resultado, sem saber qual é o resultado do jogo, persistir sempre e ser capaz de virar quando você perde uma jogada, sabendo que logo ali pode estar a vitória. Por isso, homenageio essas meninas, disse a presidente, homenageando todo o povo brasileiro, porque quando parece que é impossível, elas tiram forças, não se sabe de onde. Minha solidariedade às observações da presidenta Dilma sobre as nossas atletas. Presidente Cidinho Santos, eu gostaria aqui agora de ressaltar algo que me pareceu muito especial no que diz respeito ao lançamento do plano de governo anunciado pelo ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de São Paulo, quando, na última segunda-feira, ele apresentou o seu plano Um Tempo Novo para São Paulo. Em especial, ressaltou Fernando Haddad que São Paulo é uma metrópole com 11 milhões e 300 mil habitantes, mas que está caracterizada por desigualdades intensas. Eu aqui vou citar alguns dos trechos do plano de governo de Fernando Haddad. A análise dos números e a visualização dos mapas dos principais indicadores de São Paulo mostra que se trata de uma cidade profundamente desigual e desequilibrada. As desigualdades e os desequilíbrios constituíram ao longo do próprio processo histórico de formação da cidade. Foram poucas as autoridades estaduais e os prefeitos que pensaram e agiram na cidade a partir do planejamento. Muitos dos planos elaborados foram ficando amarelados ao longo do tempo, jazendo nas gavetas da burocracia e da ineficiência. Mudar os rumos e os sentidos dessa história não é fácil, mas é o que se propõe o candidato Fernando Haddad. Os mapas da educação, renda, IDH, com a desigualdade, emprego, equipamento, serviços de saúde e vulnerabilidade social mostram indicadores no nível acima da média no centro expandido da cidade, um nível médio satisfatório no seu entorno e um nível muito abaixo da média na medida do afastamento do centro e no sentido leste, sul e norte da cidade.
As regiões centrais, sudoeste e o início da Zona Leste concentram os empregos, os melhores hospitais, as melhores universidades, a renda, a infraestrutura urbana e as oportunidades. Entretanto, não são as mais populosas da cidade. Quando os mapas dos indicadores são sobrepostos, é possível notar uma significativa área de coincidência entre as deficiências educacionais, de renda, de emprego, de saúde, de habitação nos lugares mais afastados do centro. Além disso, as regiões menos desenvolvidas também são aquelas em que a desigualdade gera mais violência. Embora o plano diretor estratégico elaborado na gestão Marta Suplicy já tivesse apontado esta realidade e proposto ações e instrumentos para enfrentá-la, as administrações que se seguiram não implementaram a política proposta, baseada no desenvolvimento regional, micro-regional e local, capaz de focar as necessidades específicas de cada região, efetivando políticas públicas com vistas a mitigar as fortes desigualdades existentes. Os números demonstram que o modelo de desenvolvimento econômico e social de São Paulo continua concentrador e excludente. Se a cidade, via de regra, acompanha o crescimento econômico do país, a distribuição da riqueza e, especialmente, sua condição socio-territorial, continuam padecendo dos mesmos males. As regiões ricas ficam mais ricas e as regiões pobres continuam pobres. Enquanto o Brasil avançou na redução da pobreza e das desigualdades, Serra e Kassab pouco fizeram em São Paulo para enfrentar esse problema. São Paulo continua a viver a síndrome de Belíndia, termo que foi criado pelo economista Edmar Baixa, concentrando no mesmo município bolsões de riqueza e pobreza. Como os indicadores do desenvolvimento geralmente são medidos para o município, há certo mascaramento da realidade. A Zona Sudoeste, por exemplo, que tem uma das melhores relações entre população e área habitada, concentra boa parte da renda e infraestrutura. Parte dos municípios da região metropolitana, muitos deles superpopulosos, também gravita por São Paulo, no que tange a emprego, serviço e aproveitamento de políticas públicas, tornando ainda mais complexa a tarefa de compreender os problemas da cidade e propor soluções para os mesmos. Nos distritos nos extremos norte, leste e oeste, o cidadão tem menos oportunidade, estuda menos, desloca-se muito para chegar ao trabalho, ocupa posições subalternas no trabalho e tem menos serviços públicos do município à disposição. Há no seu plano uma tabela, senhor presidente, que mostra a relação entre a proporção de habitantes da cidade com a proporção dos empregos formais. Por exemplo, na Sé, há 3,8% dos habitantes. A Sé é o centro de São Paulo, e lá estão 17,1% dos empregos. No bairro de Pinheiros, na área onde eu moro, eu moro no Jardim Paulistano, que é parte da região de Pinheiros, 2,6% de habitantes têm 15% dos empregos. Na Lapa, 2,7% dos habitantes, 9,1% dos habitantes. Em Santo Amaro, dos empregos, digo, 9,1% dos empregos. Na Vila Mariana, 3,1% dos habitantes, com 8,5% das oportunidades de emprego formais. Em Santo Amaro, 2,1% dos habitantes, 7,7% dos empregos formais. Na Mooca, 3,1% dos habitantes, 6,7% dos empregos. Butantã, 3,3% dos habitantes, 4,5% dos empregos. E, a partir daí, Ipiranga, por exemplo, 4,1% dos habitantes, empregos já diminui 3%. E assim vai se sucedendo. Vila Maria, Vila Guilherme, 2,7% dos habitantes, 2,8% dos empregos. Santana Tucuruvi, 2,9% dos habitantes, 2,6% dos empregos. Mas
vou aqui ressaltar... Com licença, senador, um momento, só para registrar a presença dos alunos do curso de Direito do Centro Universitário Central Paulista, Unicep, da linda e maravilhosa cidade de São Carlos, São Paulo. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos os estudantes de Direito de São Carlos. Gostaria de propor a vocês, procurem transmitir ao prefeito de São Carlos e ao próximo que for eleito que, tal como aqui acontece, no plano de Fernando Haddad, há uma notícia para mim muito relevante, e ele anunciou, ao expor o seu plano de governo, que ele, sim, conforme o compromisso que havia comigo assumido, resolveu incluir no capítulo sobre solidariedade social o seguinte objetivo: será implantada a renda básica de cidadania, a RBC, por etapas, a critério do Poder Executivo, em parceria com os governos estadual e federal, beneficiando igualmente a todos os habitantes, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica. A implantação será por etapas, até que se torne no futuro um benefício de caráter universal, que significará para os 11 milhões e 300 mil habitantes. Eu tenho visitado dezenas de municípios nesse último mês, já perdi a conta de quantos, mas foram aproximadamente 30 nos últimos 30 dias, e em cada um desses municípios, às vezes eu tenho visitado 3, 4, eu tenho proposto aos respectivos candidatos do PT, mas também de outros partidos, que coloquem como meta levar adiante o propósito que está na lei nacional, aprovada por todos os partidos no Congresso Nacional, no Senado em dezembro de 2003 e sancionada pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004, me refiro à Lei 10.835 de 2004, que diz que será implementada por etapas a renda básica de cidadania. Como estudantes de direito já conhecem bem o que é a lei que institui a renda básica de cidadania, eu lhes pergunto: sim ou não? Sim. Então nem preciso dizer, refere-se ao direito de toda e qualquer pessoa, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de participarmos da riqueza da nação. Diz a lei que será instituída por etapas, começando pelos mais necessitados, portanto, como faz o programa Bolsa Família, até que um dia todas as pessoas, inclusive vocês, passarão a ter esse direito. O presidente senador Cidinho Santos, todos os senadores e senadoras aqui presentes, os senadores precisam, obviamente, mesmo os que têm mais, sim, só que nós contribuiremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber, de tal maneira que com isso podemos eliminar toda e qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha, eliminar qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento, eliminar o fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento, e a pessoa está por decidir vou ou não iniciar essa atividade que vai me render-se tanto, mas se eu o fizer, daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desista e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego, mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. E é do ponto de vista da liberdade, da dignidade do ser humano que haverá a maior vantagem da renda básica, pois para aquela jovem que às vezes por falta de alternativa
para obter a sua sobrevivência ou de seus filhos, resolve então vender o seu corpo, ou para o jovem que, pelo mesmo motivo, resolve se tornar um membro da quadrilha de narcotraficantes. E vocês sabem, por exemplo, na minha cidade hoje, a cada hora há um assalto. Pessoas que, por falta de condições de sobrevivência, resolvem entrar na senha do crime. O dia que houver a renda básica de cidadania para essa pessoa e para todos na sua família, elas poderão dizer: agora eu não preciso caminhar por essa única alternativa, agora eu posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É neste sentido que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade para todos. E, portanto, eu quero aqui cumprimentar e saudar com um grande abraço o nosso querido Fernando Haddad, que resolveu colocar no seu programa de governo o objetivo da instituição da renda básica de cidadania, e aqui transmitir a todos os candidatos a prefeito do Partido dos Trabalhadores, meu partido, ou dos partidos coligados, ou mesmo de quaisquer partidos, que desejo ajudar no propósito de instituir a renda básica como um direito universal. E até vou falar em Buenos Aires, na Universidade de La Plata, para este encontro que aqui anunciei, e peço autorização para representar lá o Senado oficialmente, justamente a respeito dessa perspectiva, assim como no Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, em Munique, dia 14 de setembro próximo, estarei falando desta perspectiva e do meu entusiasmo, porque mais e mais candidatos a prefeito, como o prefeito José Augusto Iguarneri Pereira, ali de Santo Antônio do Pinhal, se entusiasmou tanto pela ideia, já encaminhou proposta de lei neste sentido, foi aprovada por 9-0, e na próxima segunda-feira, dia 20, haverá uma reunião do Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania para ver quais serão as etapas que ali no município de 6.600 habitantes se aplicará a renda básica. Isso poderá ser feito em todo e qualquer município brasileiro. Me disponho a lhes ajudar, inclusive a ir à Faculdade de Direito de São Carlos, se quiserem me convidar para, ainda de maneira mais aprofundada, expor a respeito. Se vocês quiserem depois, podem visitar o meu gabinete. Daqui a pouco eu lhes darei ali a cartilha que o Ziraldo fez e o livro da Renda de Cidadania, para que vocês conheçam em maior profundidade. Muito obrigado, presidente, senador Cidinho Santos, pela oportunidade. Senador Suplicy, parabéns pelo seu pronunciamento. E a gente sabe da sua luta histórica, né, em defesa de uma renda mínima para os brasileiros, né, que o presidente Lula inteligentemente começou com o Bolsa Família. E o senhor indo representar o Brasil nesse momento lá no Instituto Latino-Americano nos honra bastante, e ficamos felizes de que outros prefeitos hoje têm esse pensamento de que nós precisamos pensar de termos uma renda mínima para cada brasileiro. Parabéns. E também sobre a questão do plano de logística, parabenizar o senhor, porque havia um questionamento já por parte de alguém como que o PT iria receber, né, essa colocação por parte da presidente Dilma das concessões de rodovias e ferrovias, mas como o senhor bem disse, a presidente Dilma também disse lá, o governo faz essa possibilidade de parceria com a iniciativa privada, não para arrecadar dinheiro para o caixa do governo, mas visando melhorar a infraestrutura e a logística do Brasil, resgatando uma dívida antiga que se tem com o setor produtivo brasileiro. Parabéns. Presidente, eu gostaria apenas de requerer que o capítulo sobre uma das principais propostas a que me referi, referente ao Arco do Futuro,
do candidato Fernando Haddad seja transcrito na íntegra. Eu assinalei para a taquigrafia quais são as páginas referentes a este tema. Não irei pedir para inserir inteiramente o programa, porque ele tem mais de 200 páginas, mas só a parte relativa ao Arco do Futuro, que já é bastante significativa. Muito obrigado. Vossa Excelência será atendido na forma do regimento. Dando continuidade, vamos agora passar a palavra para o senador Tomás Correia. Senhor presidente, senador Cidinho Campos, cumprimento Vossa Excelência, do meu vizinho do meu estado de Rondônia, do estado do Mato Grosso, que preside a sessão nessa tarde. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, foi realizado no estado de Rondônia um evento da maior importância para o nosso estado. Trata-se, senhor presidente, da Feira Internacional Expo Peru, que seguramente estimulou de forma bastante significativa as relações bilaterais entre aquele país andino e o Brasil. Tal como ocorreu na Expo Peru, realizada em São Paulo, em 4 e 7 de novembro de 2010, tivemos novamente a oportunidade de aprofundar o conhecimento de um país em relação ao outro, em setores de fundamentais importância como o de investimento, infraestrutura, indústria, comércio, turismo e cultura. Com a diferença de que neste ano de 2012, a feira teve sede no estado que se situa mais próximo do Peru, estado de Rondônia, que podemos definir como centro geográfico de toda uma região que abrange o centro-oeste do Brasil e os territórios daquele país e da Bolívia. Ademais, deve-se ter em conta que o evento ocorreu no momento em que ainda comemoramos a entrega ao tráfego, há pouco mais de um ano, da rodovia interoceânica, também conhecida como Estrada do Pacífico. Primeiro eixo multimodal a conectar os oceanos Atlântico e Pacífico em toda a América do Sul, e no momento em que o governo federal se empenha para dar início à construção da ferrovia da integração do Centro-Oeste a partir de setembro de 2013. O governo federal tem se empenhado para dar início à construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste, FICO, que tem 1.600 quilômetros de extensão. É uma das obras do PAC, e sua construção deverá ter início em setembro de 2013. A Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, FICO, faz parte da Ferrovia Transcontinental, EF-354, que partirá do litoral norte fluminense e passará por Mariaé, Ipatinga e Paracatu, em Minas Gerais, por Brasília, sede do Congresso Nacional, por Uruaçu e Campo Norte, em Goiás, por Cocalinho, Ribeirão Cascalheira e Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. Chegará em Rondônia, nas cidades de Vilhena e de Porto Velho, e alcançará a fronteira com o Peru através do Acre, na localidade de Buqueirão. Esse trecho em Rondônia ainda está em estudo, conforme anunciado hoje pela Presidente da República e o Ministério de Transportes. Rondônia espera realmente que o governo federal avance no projeto de continuação da FICO, pois além de aproximar Rondônia dos grandes centros do país, essa ferrovia significará o encurtamento do caminho da produção nacional
de carne e soja para o hemisfério norte e Ásia. Não podemos esquecer que com a construção de uma ferrovia há um desenvolvimento intrínseco agregado a ela, melhorando a qualidade de vida da população. No caso específico do meu estado de Rondônia, a construção da FICO, aliada à construção das usinas de Jirau e Santo Antônio, propiciará desenvolvimento significativo sobre os 3 pilares da sustentabilidade, que é o desenvolvimento econômico e social em harmonia com o meio ambiente. Tenho plena convicção, senhoras e senhores senadores, de que o nosso país, que é uma das maiores economias do mundo, investindo em infraestrutura, principalmente ferroviária, contribuirá decisivamente para o fortalecimento das nossas relações econômicas, beneficiando o Brasil como um todo e, de modo muito especial, os estados da região norte, como é o caso do estado de Rondônia. Também precisamos pensar na ferrovia, mas precisamos também da reconstrução e da recuperação total da BR-364. Desse modo, senhor presidente, nesta tarde, gostaria de alertar mais uma vez a precariedade desta BR tão importante para o desenvolvimento do nosso estado. Queria dizer a esta casa e ao país que essa rodovia, a 364, tem sido palco de enormes acidentes automobilísticos, com vidas ceifadas, acidentes fatais, que entristecem o nosso estado. Já fizemos apelo ao Ministério do Transporte para ultimar e agilizar a reconstrução dessa rodovia, e há informações de que já estão em licitações os principais trechos. Me preocupa em razão principalmente da fase de inverno que está chegando, e com isso certamente terá que mais uma vez paralisar estas obras durante o inverno. Desse modo, deixo aqui a Vossa Excelência meus cumprimentos extensivos ao querido estado de Mato Grosso, felicito pela presidência que exerce nesse momento e deixo assim a minha despedida ao Senado nesta tarde. Muito obrigado. Obrigado, senador Tomás Correia. Gostaria de pedir para que o senhor assumisse a presidência para fazer uso da palavra e, ao mesmo tempo, cumprimentá-lo pela fala da importância, primeiramente, da ferrovia no trecho de Lucas do Rio Verde até Porto Velho, né? É de fundamental importância para o Mato Grosso e para a Rondônia também. E sobre a 364, eu tenho oportunidade de viajar no trecho de Vilhena até Porto Velho e ver a enormidade de caminhões, de carretas que passam pelaquela rodovia, e hoje, por surpresa, digamos até desagradável, não tivemos essa rodovia colocada nas rodovias para serem feitas concessões e para ser também duplicado. Mas eu tenho certeza que o seu trabalho aqui no Senado Federal, juntamente com o senador Baldi Raupp, com o senador Assi, poderá fazer com que essa ferrovia venha, e o senador Ivo Cassol também, fazer parte desse plano de concessão de rodovias, porque a BR-364 é de fundamental importância não só para o Mato Grosso, mas também para a Rondônia. Obrigado. Com a palavra, o senador Cidinho Santos. Senhor presidente, senhores senadores, amigos que nos acompanham pela TV Senado e também pela Rádio Senado. Eu trago aqui 2 pautas para tratar nesse momento, e essa pauta que eu vou tratar primeiramente não estava inicialmente prevista no meu discurso, mas dada a importância desse assunto, eu vou fazer ela aqui perante a tribuna do Senado, porque estão muitos agricultores do Brasil todo, do estado do Mato Grosso, estão aguardando uma resposta. Na audiência que tivemos na última quinta-feira
com a ministra Gleice Hoffmann, da Casa Civil, onde lá estiveram presentes a diretoria da Federação da Agricultura do Estado do Mato Grosso, da FAMATO, da ProSoja Brasil, da AMPA e também do SINDAG, juntamente com o senador Blairo Maggi, deputado federal Homero Pereira, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, onde nós apresentamos para a ministra Gleice 4 assuntos, mas desses 4, 2 de fundamental importância para os agricultores brasileiros e para os agricultores do Estado do Mato Grosso, e que agora há pouco, quando eu subi ao plenário, quando eu subia para assumir a presidência, tive a felicidade de receber um telefonema da ministra Gleice, dando resposta a essas reivindicações feitas pelo setor produtivo na reunião de quinta-feira no Palácio do Planalto, na Casa Civil. A primeira solicitação, senhor presidente, se diz respeito à priorização pela Anvisa de novos fungicidas para o controle da soja. É extremamente importante que a indústria química traga novas opções de produtos com diferentes modos de ação pertencentes a diferentes produtos químicos, o que permitirá um manejo eficiente da resistência, garantindo a sustentabilidade dos programas anuais de controle da ferrugem. A entrada da ferrugem asiática da soja no Brasil ocorreu nos anos de 2000 e 2001. Uma doença que se alastra rapidamente pelo vento, é extremamente agressiva e com uma alta capacidade de destruição das condições climáticas tropicais. 2 grupos de fungicidas das estrobilurinas e dos triazóis foram, na época, os defensivos que apresentavam os melhores resultados em termos de eficácia. Porém, ao longo dos 10 anos de convivência com a doença no Brasil, uma série de alterações foram verificadas no comportamento do fungo, ou seja, maior resistência aos fungicidas, mostrando a queda de controle desses grupos químicos. A alta umidade e alta temperatura favorecem as condições ótimas para o desenvolvimento e a proliferação da ferrugem asiática. Com o prolongamento das chuvas no início de 2012 e a antecipação das chuvas para 2013, está havendo uma ponte verde, isto é, aumentando o potencial de inóculo com a soja guaxa, favorecendo a doença. As perdas estimadas por essa doença estão hoje na ordem de 15% a 20%, mas dependendo das condições climáticas e atrasos nas aplicações, pode-se ter a dizimação da lavoura. Então, essa preocupação do setor foi levada à ministra Gleice e ela, gentilmente, nos telefonou agora, dando informação que, em contato com a Anvisa, dos 2 fungicidas que estão em análise para o controle da ferrugem asiática, um deles que está em estado mais avançado para a homologação, para o registro junto à Anvisa, e ela prevê um prazo de 30 a 40 dias para que esse produto esteja, evidentemente, autorizado pela Anvisa para ser utilizado já na safra 2012 e 2013. Então, essa é uma ótima notícia para os agricultores brasileiros, especialmente para os agricultores do Estado do Mato Grosso. Uma outra questão que foi colocada para a ministra, senhor presidente, diz respeito a uma portaria do IBAMA, um comunicado que proibiu a pulverização aérea de todos os produtos que contêm os ingredientes ativos imidacloprido, triamedação, cloriatinina e fipronil. De acordo com a portaria do IBAMA, está desautorizada a aplicação desses ingredientes ativos na época de floração e imediatamente antes do florescimento, ou quando for observada a visitação de abelhas na cultura. O descumprimento dessas determinações, segundo o IBAMA, constitui crime ambiental, sujeito a penalidade. Essa decisão tem validade imediata e permanecerá válida por tempo indeterminado, até que se ocorra eventual revogação. Senhor presidente, esses produtos são amplamente utilizados na agricultura, inclusive na soja, o que é justamente com a cultura em fase avançada vegetativa e na floração, que se utiliza a aplicação aérea desses princípios ativos que não podem entrar com macros na lavoura. Então, digamos que no mês de janeiro, no estado do Mato Grosso, que é o nosso estado, Rondônia também da mesma forma, o senhor sabe que as chuvas são constantes. Não é impossível você entrar com a máquina terrestre em qualquer lavoura. Então, se usa a aplicação aérea. Se está proibido, você tem que fazer um combate emergencial. Como que se dará o combate nessa praga ou nesse período? Então, essa decisão do IBAMA, que foi uma decisão unilateral,
deixou todos os agricultores do Brasil muito preocupados. Como agravante, esses produtos já foram adquiridos. A maioria dos agricultores já adquiriram esses produtos para aplicar nessa safra, agora 2012 e 2013. E essa portaria do IBAMA, esse comunicado deixou o setor bastante apreensivo e causou bastante estranheza. Então, nessa audiência com a ministra da Casa Civil, o setor produtivo representado pelas entidades, o qual eu já disse no início da minha fala, colocaram essa preocupação à ministra Gleisi, e ela, no telefonema que me fez agora há pouco, pediu para que tranquilizasse os agricultores que já adquiriram esses produtos, de que solicitou ao Ministério da Agricultura que fizesse uma justificativa sobre o uso desses produtos para esta safra, e o IBAMA, então, irá, de acordo com a ministra Gleisi, retirar essa portaria que o IBAMA publicou para utilizar esse ano, não prejudicando já quem fez a aquisição desses produtos e permanecendo essa restrição para a safra dos anos posteriores. Mas já é um alento, porque não vai causar prejuízo para os agricultores que compraram esses produtos para serem utilizados na safra 2012-2013. Então, eu queria registrar a deferência da ministra Gleisi, a eficiência e a forma gentil com que ela tratou os segmentos representativos que visitaram o gabinete dela na última quinta-feira, e também a agilidade como ela entendeu e procurou resolver as situações. Outro ponto da nossa pauta, esse discurso eu tinha preparado para fazer ontem, mas hoje nós tivemos a grata surpresa de termos, por parte da presidenta, o anúncio do programa de investimento em infraestrutura no Brasil, da questão de ferrovias e rodovias. Mas não podemos deixar de registrar, senhor presidente, que nos últimos anos se diminuiu bastante os investimentos em infraestrutura no Brasil. O aumento do investimento em infraestrutura no Brasil é um ponto pacífico em qualquer discussão sobre fórmulas para fazer com que o nosso país tenha crescimento econômico em níveis de competitividade. O investimento público brasileiro é um dos menores entre as economias dos países emergentes. A taxa de crescimento anual do investimento público médio entre 2003 e 2010, de 4,2%, voltou a decrescer no atual governo. Em 2011, o crescimento foi só de 2,5%. O patamar de pouco mais de 15% do PIB em investimentos públicos é menor da metade do que as economias concorrentes aplicam. Em muitas das obras, inclusive as prioritárias, se vê empresa contingenciamentos orçamentários do governo federal. Uma das áreas em pior situação é a dos transportes. Vemos que a produção agropecuária e industrial brasileira presa no forte gargalo de transportes. As rodovias estão em situação precária, como o senhor acabou de falar sobre a BR-364 do estado de Rondônia. E a malha rodoviária ainda tem muito a crescer. Os modais ferroviários e hidroviários ainda são desprezados pelo governo. Os aeroportos e portos conseguem escoar a produção de forma ágil, pela baixa capacidade e alta burocracia. Aliás, não conseguem escoar a produção de forma ágil. Após anos de baixíssimo investimento em infraestrutura, o governo do presidente Lula lançou o Programa de Aceleração do Crescimento. Em janeiro de 2007, um programa do governo federal brasileiro com o objetivo de acelerar o crescimento econômico do Brasil, prevendo investimentos totais de 503 bilhões de reais até 2010. Na área de logística, seriam investidos 58 bilhões de reais em rodovias e ferrovias, portos, aeroportos, hidrovias e marinhas mercantes. No fim de 2010, 75% delas estavam concluídas e 20% com prazo em dia. Foram mais de 1.300 quilômetros de rodovias duplicadas e 1.800 quilômetros pavimentados ou construídos. Também já haviam sido feitas concessões de quase 3.330 quilômetros de rodovia nos estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Além disso, obras de duplicação, pavimentação ou construção estavam em andamento em mais de 5.000 quilômetros de estradas brasileiras. Nos investimentos em hidrovias, ao final de 2010, já haviam sido concluídas obras em 10 terminais hidroviários no estado do Amazonas e as reclusas de Tucuruí e no estado do Pará. Também encontrava-se em dia as obras em mais 28 terminais no Amazonas,
Pará e Rondônia, assim como as obras de navegabilidade do Rio São Francisco, entre as cidades de Buritama e Juazeiro, no estado da Bahia. Também no final de 2010, haviam sido concluídos 990 quilômetros de ferrovias e estavam em andamento quase 3.800 quilômetros. Nunca se havia feito tanto em ferrovias no Brasil. Com o lançamento do PAC 2, em março de 2010, o ex-presidente Lula incrementou o total a ser investido, 1,59 trilhões em 6 programas: Cidade Melhor, Comunidade Cidadã, Minha Casa Minha Vida, Água e Luz para Todos, Transporte e Energia. Somente para investimentos em transporte seriam 109 bilhões, quase o dobro do investido no PAC 1. No entanto, o que se viu? Em 2011, apenas 500 quilômetros de rodovias concluídas e obras iniciadas em menos de 3 mil quilômetros de rodovias, ou seja, ao invés de se ter um aumento nas obras, houve uma diminuição. Nas hidrovias, os avanços foram poucos, apenas o início das obras das rodovias do Rio Paraná, São Francisco e Tietê. Nada em relação às hidrovias do Rio Amazonas, Madeira, Paraguai e Tapajós, nem na hidrovia do Mercosul, no estado do Rio Grande do Sul. Piores foram os investimentos em ferrovias. O que se fez em 2011 foi tão somente dar continuidade às obras já iniciadas no PAC 1. Os dois principais órgãos do comando das obras de infraestrutura do Brasil, o Ministério dos Transportes e o DENIT, parecem ter quase parado, desde a metade de 2011, para provar o que falamos. Vejamos alguns números. Nos últimos 3 anos, o recurso somente para o setor rodoviário desses dois órgãos, somados, tem crescido. Foi de 29 bilhões e 700 milhões em 2010 e 31 bilhões e 700 milhões em 2011. E 32 bilhões e 200 milhões para esse ano. Ao contrário do que poderia imaginar, o total de recursos executados só tem diminuído. Em 2010, houve a execução de 25 bilhões, o equivale a 85% do total dos recursos. Em 2011, a execução caiu para 22,4 milhões, pouco mais de 70% dos recursos. Quer dizer, nem os recursos disponíveis o governo, o DENIT e o Ministério dos Transportes não conseguem aplicar. Este ano, até o final do primeiro trimestre, havia execução de apenas 2,9 bilhões no setor rodoviário. Se continuarmos nesse ritmo, chegaremos a pouco mais de 11 bilhões e meio executados, ou seja, pouco mais de 35% do total dos recursos disponíveis serão aplicados no ano de 2012, o que realmente é um valor insignificante. Poderíamos argumentar dizendo que a execução é maior no segundo semestre. Não, pois não é sempre assim. Observamos no ano passado, até julho, o Ministério dos Transportes havia executado 6,1 bilhões, contra 6 bilhões no segundo semestre. No DENIT, até julho de 2011, a execução foi de 5,4 bilhões, contra 4,9 bilhões no segundo semestre. Então, praticamente são os mesmos percentuais, os mesmos números aplicados entre o primeiro e o segundo semestre. Para voltarmos aos patamares de 2010, ou seja, executar pelo menos 85% dos recursos totais para o setor rodoviário, nesses dois órgãos, Ministério dos Transportes e no DENIT, o governo federal teria que executar ainda, de abril a dezembro deste ano, 24 bilhões e 400 milhões de reais. Isso parece impossível no ritmo em que os investimentos se encontram. Como poderemos ver, em plena crise econômica mundial, o governo brasileiro deixou de investir naquilo que é essencial para um crescimento contínuo e básico da economia, a infraestrutura. Pelo menos, ao tratarmos de transportes, vemos, infelizmente, a cada dia menos investimento. Hoje, como disse no início da minha fala, tivemos a oportunidade de participar, o senhor estava presente também, senhor presidente, da cerimônia de anúncio por parte da presidenta Dilma do programa de concessão de rodovias, ferrovias e trem de alta velocidade, com o objetivo de ampliar e modernizar parte da infraestrutura de transporte do país nos próximos anos. A criação da empresa de planejamento e logística, na minha opinião, foi um fato marcante, porque essa empresa vai fazer com que a burocracia diminua e as coisas comecem a acontecer no prazo determinado pela presidente. Em relação ao nosso querido estado de Mato Grosso, nós estamos bastante felizes com o anúncio por parte da presidenta, porque foi colocada a concessão da BR-163 no trecho de Rondonópolis, divisa do estado do Mato Grosso.
até a cidade de Sinop. E essa concessão também se colocando a duplicação desse trecho, que é de fundamental importância para o escoamento da produção, para o tráfego e para a melhoria da infraestrutura de rodovias no nosso estado. E sem contar que o trecho Rondonópolis a Posto Gil, que já encontra-se em execução, será dado continuidade pelo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e todo esse trecho, Rondonópolis até Sinop, será duplicado e será feita a concessão, mas a concessão da forma que foi colocada, de que só irá cobrar o pedágio depois de 10% das obras estiverem concluídas e, sobretudo, a empresa que vencedora da licitação será a empresa que oferecer a menor tarifa, isso é de fundamental importância, e ainda os transeuntes nas zonas urbanas não pagarão pedágio. E para nós também de fundamental importância, que foi anunciado, essa mesma 63, da divisa do estado do Mato Grosso até a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, a duplicação da mesma, com a concessão da rodovia também para iniciativa privada, vai fazer com que o estado do Mato Grosso tenha, em sua infraestrutura rodoviária, o principal gargalo, que é o escoamento da sua produção, a principal rodovia, que é a 163, ela totalmente duplicada do trecho de Sinop até no estado do Mato Grosso, até a cidade de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul, sendo concedida para a iniciativa privada, e que ficará, com certeza, uma rodovia em ótimas condições e que será bem melhor do que se encontra hoje. Na questão ferrovia, o anúncio também da concessão da FICO, da Ferrovia do Centro-Oeste, como é assim denominada, do trecho de Uruaçu até o município de Lucas do Rio Verde, que encontra já em estudo e no calendário anunciado pela presidente Dilma e pelo ministro Sérgio Passos, de que em dezembro se concluem os estudos, em janeiro inicia-se as audiências públicas e prazo até junho, julho de 2013 para a contratação, não só da concessão da ferrovia do trecho Uruaçu-Lucas do Rio Verde, mas também para a contratação das empresas vencedoras dos trechos da concessão das rodovias BR-163, trecho Rondonópolis a Sinop e também trecho divisa do estado do Mato Grosso a Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul. Então, para nós que estivemos lá hoje, voltamos bastante felizes, bastante animados, mas temos que alguma preocupação na questão das licenças ambientais, como já citei antes, de que os prazos são ótimos, estão colocadas essas obras para serem executadas no prazo de 5 anos, as melhorias serem efetivadas, mas eu acredito que o governo federal deve estar pensando de alguma forma, assim como fez a criação da empresa de planejamento e logística, para diminuir a burocracia, para agilizar a concessão dessas rodovias e ferrovias, deve estar pensando de uma forma de descentralizar também as licenças ambientais para que essas obras estruturantes e de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso país sejam atendidas e sejam executadas no prazo anunciado pela presidente Dilma. Muito obrigado, senhor presidente, e fica aqui os nossos votos de que realmente nós possamos voltar amanhã para o nosso estado, animados e transmitir às nossas populações, ao povo trabalhador do nosso estado, essa esperança de que o Brasil começa a resgatar a grande dívida que tem com o setor produtivo brasileiro, com o povo trabalhador desse Brasil, que é oferecer as condições mínimas para trabalhar e produzir e escoar a sua produção e transportar nas nossas rodovias com dignidade e com segurança. E na questão ferrovia ainda, só para encerrar, senhor presidente, uma colocação, uma observação da forma como a presidenta colocou, como será feita a concessão da ferrovia. De que hoje o modelo é de que uma mesma empresa que constrói o trilho, ela também pode explorar com seus vagões. Isso fez com que o modelo ferroviário não tivesse concorrência, fosse criado um monopólio e que os preços quase hoje são os mesmos preços praticados pelo setor rodoviário, com a forma colocada pelo governo dessas concessões, e que o governo vai contratar a construção dessas ferrovias, a Valec vai comprar o serviço e vai permitir para que o usuário comum, um produtor rural que quer escoar sua produção, ele possa ter o seu vagão, transitar em cima do trilho, escoar a sua produção e pagar pelo uso desse serviço. Para que a cooperativa
de produtores, para que os concessionários, para toda a sociedade organizada, os produtores organizados, possam usar essa rodovia e pagar o pedágio para transitar nessa ferrovia. Então, eu acho que é uma forma, acredito, tenho certeza, diferente, e isso vai fazer com que esse modal ferroviário volta a ser o modal mais importante em termos de logística para o Brasil, diminuindo os custos de frete hoje altíssimos para os nossos produtores. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, obrigado, senhor presidente. Parabéns, senador Cidinho Santos, pelo pronunciamento que faz nesta tarde, representando nosso estado de Mato Grosso. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a presente sessão. Desta quarta-feira, 15 de agosto de 2020.